Oiê! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Daisy, sou brasileira e moro aqui no Chile faz 8 anos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi trabalhar de corretora de imóveis aqui. Como tudo começou, qual foi a experiência e por que eu deixei de trabalhar com isso. Eu tô indo buscar minha filha na escola, então às vezes eu não vou poder olhar para vocês, mas eu vou falando enquanto eu vou dirigindo. Não se preocupem que a câmera tá fixa, então eu não tô segurando o celular, eu tô dirigindo com as duas mãos. Para começar, como é que eu comecei a trabalhar de corretora aqui no Chile? O meu pai, ele é corretor no Brasil, então eu sentia vontade de fazer a mesma coisa, porque ele falou para mim que estava indo super bem, e eu com a ideia sempre de voltar para o Brasil, fiz o curso de corretora no Brasil. Terminei o curso, tirei minha carteirinha de Cresce, só que eu não voltei para o Brasil. Como eu não voltei, eu pensei, vou trabalhar de corretora aqui mesmo no Chile e ver como que é essa experiência, né? Já cheguei aqui, tá super cedo, então eu vou conseguir conversar com vocês. Eu tô em alguns grupos de brasileiros aqui no Chile e em um desses grupos teve uma mulher que postou um apartamento para vender. E eu escrevi para ela: oi, como é que eu faço para trabalhar com isso aqui no Chile? Ela, junto com o namorado, eram corretores independentes, então ela sugeriu que eu começasse por uma empresa, que a empresa ia me ensinar tudo, e isso foi o que ela fez. Ela e o namorado entraram numa empresa, que aprenderam tudo o que tinha que ser feito, e depois eles saíram para trabalhar de forma independente. Então ela me indicou uma outra brasileira, que essa brasileira, ela me direcionou para a RE/MAX, que era onde ela trabalhava. RE/MAX é uma franquia bem conhecida, tem bastante também no Brasil. E aí ela procurou ali qual era mais próximo da minha casa, me indicou e falou que era uma boa opção, que esse escritório estava indo bem e tal. E ela me indicou. Eu fui fazer uma entrevista morrendo de medo, pensando, meu Deus, e se eu não for aprovada na entrevista, né? E meu espanhol... Mas nada mais era do que eles tentando vender o negócio da RE/MAX para mim. Porque para você trabalhar na RE/MAX, você tem que pagar mensalidade, pagar anuidade e você tem que aceitar. E óbvio que eles não vão falar tudo o que você precisa saber aí nesse momento. Eles vão te vender um negócio de que você vai ser dono do seu próprio negócio, que eles vão ensinar, da comissão, quanto se paga. Enfim, eu entrei, aceitei entrar, comecei esse novo desafio de trabalhar com isso e assim foi que tudo começou. E como funciona a RE/MAX aqui no Chile? Você paga uma anuidade, que eu não estou lembrando o valor, mas se eu achar eu coloco aqui para vocês, e você paga uma mensalidade. E essa mensalidade, ela era no valor de 89 ou 90 mil pesos por mês, que isso dá mais ou menos 450 reais. Então é uma profissão que você tem que pagar para trabalhar. Pagar a anuidade, pagar a mensalidade. Se você não trabalhava, como eu, por exemplo, que não saía de casa, tive que investir um pouco em roupa e também em gasolina, essas coisas. Meu marido, a gente já tinha carro, então acabava usando o carro, a gente dividia, o dia que ele não usava, o dia que eu usava, e acabava usando o carro para fazer as visitas. Então você tem esse gasto também de combustível, de pedágio, de tempo de ir até as visitas, mas isso é o de menos, né? Porque você tem que se dedicar mesmo. E lá na RE/MAX, eles ensinam tudo. Se você não sabe trabalhar com isso, nunca trabalhou com isso, eles vão te ensinar desde o zero. Eles precisam mais é que a gente tenha uma vontade grande de ir para cima, né? Por quê? Porque os donos da franquia ganham em cima do que a gente vender. Então, eles ensinam a gente a fazer todo o processo. Por exemplo, eu não sabia nada e eles ensinaram a captar, eles ensinaram a fazer a visita, a vender, a fazer todo o processo. Tem uma capacitação por semana, que é obrigatório, que você tem que ir no escritório. E você não é obrigado a ir todos os dias, né? Mas tem um escritório físico lá para você levar o seu cliente, para você levar o cliente para assinar um contrato,
Tem gente que é mais desconfiada, então não vai aceitar fazer com você assim, sem ter ido em um lugar físico e ver que realmente existe, que você não está mentindo, que aquele negócio é sério. Então você tem essa opção de levar o seu cliente até o escritório. E na RE/MAX, pelo menos no que eu trabalhei, você tem que fazer a parte da captação até a parte da venda. Quando chega a oferta do cliente para a gente, daí para frente são os donos da franquia que tomam conta, para você continuar na roda de ir atrás de captar, fazer visita e vender. Essa parte do financiamento, da entrada, da comissão, eles cuidam de tudo dessa parte administrativa, jurídica, enquanto você fica na roda de captar, visitar e vender. Que é diferente do Brasil, e eu acho que de repente é uma desvantagem. Tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual é o lado bom? Que você aprende todo o processo. O lado ruim é que você demora mais tempo para fazer essa roda girar. Eu vou dar o exemplo da Quinto Andar, que é o que eu conheço. Na Quinto Andar do Brasil, existem setores. Então, são as pessoas que só captam, tem pessoas que só fazem visita de venda e pessoas que só fazem visita de aluguel. Quem vende pode captar também, mas é setorizado. Existem captadores, vendedores e quem trabalha com aluguel. E aí o corretor, ele vai agendar a visita para quem quer comprar, falar com o dono, agendar tudo, fazer a visita, mostrar o apartamento, finalizar a compra. Finalizou a visita, a pessoa quer comprar, é outro setor da Quinto Andar que vai cuidar também desse outro processo administrativo. Então ele é setorizado, o que faz com que você tenha mais chance de vender. Porque simplesmente a visita cai para você. Você tem visita. É o melhor dos mundos, eu acho, de trabalhar como corretor. É o melhor dos mundos. Porque aqui você perde muito tempo tentando captar e você não consegue, tentando captar, depois fazendo visita, depois tentando vender ou alugar, ou o que seja que você tem ali como opção de cliente. Por exemplo, aqui as pessoas fazem tudo, aluguel e venda. Tem gente que não gosta de atender aluguel, então ele não capta aluguel. Mas a maioria dos corretores, eles fazem tudo. E eu acho que isso gasta muita energia e eu também acho que ninguém é bom em todo o processo. Por exemplo, se você só capta, você vai ficar muito bom naquilo. Se você só vende, você tende a ficar bom naquilo antes. E quando você tem que fazer tudo, é muito mais difícil. Porque, por exemplo, eu captava bem quando eu andava com a minha amiga. Depois deu uma caída assim, brusca. Mas na hora de fazer a visita, de vender, não tanto, porque eu não estou acostumada com orientação, como eles falam, a orientação sul, norte, não sei, tem as orientações aqui, com a descrição de como é a casa, por exemplo. Várias coisas que eu não me sentia segura pelo espanhol e pela falta de experiência também. Então, talvez por telefone, fazendo a captação ali, até ia. Mas a visita também me custava um pouco. E eu era bem bobinha no sentido de fazer 10 visitas com o cliente e falaram, Deise, se o cliente fez 3 visitas, ele não fechou, ele não vai comprar. Para de fazer visita com esse cliente. Então, a falta de experiência fez que tudo demorasse mais. Então, na Quinto Andar funciona assim, que eu acho que é muito mais produtivo. A roda gira e acontecem as coisas muito mais rápido e é bom para todo mundo, porque ganha quem capta, ganha quem aluga, ganha quem vende e as coisas já são ali na mão de cada um. Aqui no Chile eu também ia até a parte da oferta. Chegou a oferta do cliente, aí o dono da franquia é quem entrava em contato com o dono para apresentar a oferta, respondia se o dono aceitou e fazia toda a tramitação que deveria ser feita para frente. Também não ia saber todo esse processo, mas dizem que na RE/MAX você deveria saber todo o processo, porque o negócio é seu. Você é o corretor independente, usando a marca deles e pagando por isso, para que as pessoas tenham mais segurança no seu trabalho. No Brasil, quem paga a comissão é quem está vendendo. E aqui no Chile, os dois lados, as duas pontas pagam comissão. Então, você tem a oportunidade de ganhar a comissão dos 2% de quem está vendendo e dos 2% de quem está comprando. No Brasil, é 6% só de quem está vendendo.
Na hora de captar, isso é também um pouco incômodo, porque os dois lados vão reclamar de ter que ficar pagando essa comissão e vão tentar pagar menos comissão. Então, a RE/MAX te ensina a ter argumentos para lidar com essa reclamação das pessoas referente à comissão. E por isso que muita gente também aprende o processo e depois sai. Porque se você é um corretor independente, você pode cobrar 1% ou você pode cobrar 2% só de um lado. E faz com que as pessoas aceitem também vender de forma particular ou preferem vender de forma particular para pagar 1% e não 2%. E para quem é independente e não vai pagar a comissão da RE/MAX ou de uma empresa, também compensa, porque o 1% vai vir totalmente para ele. No caso da RE/MAX, não. Como funciona a comissão? É assim, 2% para cada lado, certo? Para o vendedor e para o comprador. A RE/MAX fica com 60% desses 2% e você fica com 40%. Você tem a opção de vender a sua propriedade, que você mesma captou, ou a propriedade que outra pessoa captou. Então, você fica com uma ponta. Você ganha 40% de uma ponta e a pessoa ganha 40% de outra ponta. Tem essa opção, que aqui chama de canre. Quando eu vendo uma propriedade que outra pessoa captou, ou quando alguém vende uma propriedade que eu captei. Cada uma fica com um lado da comissão. E na RE/MAX é 40% desses 2%. Você tem a opção de subir de nível. Depois do primeiro ano, normalmente as pessoas vão para a comissão de 50% para não sentir que a empresa está levando muito dinheiro. Mas também o valor da mensalidade muda, porque você paga os 90 mil pesos, certo? Se você for para 50, você vai pagar 100 e pouco. Depois, se você for para 60, você vai pagar mais ainda. Então, quanto maior a comissão que você quer ganhar, maior o valor da mensalidade também que você tem que pagar para a RE/MAX. Eles dão todos os papéis que você precisa para trabalhar, como contrato de gestão de venda, contrato de gestão de aluguel. Também, quando você vai no apartamento, você precisa colocar as características do apartamento. Essa ficha técnica, eles também disponibilizam no escritório. Você não precisa se preocupar com isso e está sempre disponível lá. Se você tem alguma dúvida, por exemplo, você está inseguro com alguma situação, você pode ligar para o broker, que é o dono da franquia. Você pode ir até o escritório falar com eles. Então, eles estão sempre disponíveis ali. E isso é bom também, né? Que é você ter esse suporte enquanto você está aprendendo, enquanto você está fazendo o processo ali, não está muito seguro. Tem gente que fica aí porque é bom, por causa do volume de venda, também do volume de propriedades que você tem disponível para vender, porque existe uma base de dados da RE/MAX que todos os agentes que estão trabalhando vão colocando as propriedades dentro do sistema. Então você pode vender uma sua, mas se o seu cliente não gostou da sua, você pode oferecer outra propriedade que a RE/MAX tem dentro do sistema. Ah, essa aqui ela não gostou. Então, eu vou procurar uma aqui perto, não importa se não é minha, e aí cada um fica com uma ponta. Por que eu desisti de trabalhar com isso? Pelas coisas que ninguém te fala, ou por uma coisa que ninguém te fala. E outra situação é que eu sentia que aqui existe um classismo muito grande. Não sei se o ar está atrapalhando o áudio, mas eu vou falar mesmo assim. Existe um classismo grande. Então, por exemplo, eu que vim de lugar simples e estou acostumada com um jeitinho. Fulano, você faz você vende apartamento com entrada embutida, você faz isso, faz aquilo. O brasileiro, ele dá um jeito para tudo, né? Aqui não. Eles só querem contato com quem tem dinheiro na mão. Se a pessoa falar para você, eu tenho que vender para comprar, tchau. A pessoa falar, eu vou ter o dinheiro daqui a um mês, tchau. Não quer assunto com a pessoa. O cliente, por exemplo, quer fazer situações que eu passei, tá? O cliente vendedor queria vender rápido e ele falou, eu estou disponível para fazer um aluguel com opção de compra. A pessoa alugar de mim com a intenção de comprar de mim daqui a um tempo. O escritório não fazia. Eu já fiquei tipo, sabe, por que não flexibiliza? É só no quadradinho de só faço venda com quem tem dinheiro na mão. E aí, a outra situação também que aconteceu mais de uma vez foi que o cliente comprador fazia oferta.
mas o broker achava que a oferta estava muito baixa. Então ele nem chegava a apresentar para o dono, porque ele achava que não, é muito baixo. Aquilo foi me desanimando, eu fui sentindo que eu estava perdendo venda por causa da opinião pessoal do broker, se aquilo era bom ou se não era bom. E eu me desanimei um pouco. Agora, o que me desanimou de verdade mesmo, muito, foi uma coisa que ninguém te fala quando você vai na entrevista e você fica sabendo quando você começa a trabalhar. Aí você já pagou a anuidade, aí você já pagou a mensalidade, aí você já está trabalhando e você está com aquela vontade de começar. Vamos ver como é que funciona, né? A comissão aqui, ela funciona também diferente do Brasil. Como é no Brasil? Recebeu uma oferta por uma propriedade, a pessoa deu a entrada e ali 1 semana, 10 dias no máximo, o dinheiro tá na conta dele. É assim, 10 dias no máximo o dinheiro tá na sua conta. Aqui não é assim. E é um segredo que você só fica sabendo no processo. Aqui demora 3 a 4 meses. O mínimo que pode demorar é 1 mês e meio se a pessoa pagar à vista. Você só pode receber a comissão quando você entrega a chave para o dono, para o novo dono, ele assina o termo de recebimento dizendo que está tudo ok. Aí você pega esse termo de recebimento, você vai no cartório, retira o cheque da comissão que ele deixou. E não sou eu que faço isso, quem faz isso é o broker, né? O dono da franquia. Ele vai lá buscar o cheque. Depois que fez todo o processo de financiamento, e aqui é demorado demais. O broker vai lá, busca o cheque, deposita o cheque na conta dele. Quando cai na conta dele, ele ainda demora uns dias e faz o seu pagamento. Isso demora em torno de 4 meses, mais ou menos. Teve caso meu que demorou mais, e eu acho que o mínimo que demorou foi 3 meses e meio, mas teve que demorou mais. Isso me desanimou muito, porque pensa comigo. A minha filha já vai sair, faltam 5 minutos. No primeiro ano, você praticamente está tirando dinheiro do bolso para trabalhar. Coloca aí 450 em 12 meses, nem sei quanto é. Vou colocar aqui. 450 vezes 12, você tirou 5.400 no primeiro ano só de mensalidade. Fora a anuidade, que eu acho que é 100 mil pesos, que isso seria uns 100 mil pesos, 100 e poucos mil pesos. Seria mais 500 reais. Você gastou 6 mil do bolso, fora a gasolina, fora pedágio, fora roupa, fora um café que você precisou tomar por trabalhar na rua, almoço de repente que você precisou almoçar fora. É bastante custo para você segurar o primeiro ano. E ninguém te fala isso, então quando você recebe a sua comissão, ela praticamente serve para pagar o custo que você teve até ali. Não estava dando lucro para mim, não estava dando dinheiro, era uma ilusão de que eu estava no caminho do rato e quando caía a comissão era para pagar tudo que eu já tinha feito de conta para poder trabalhar. Eu acho que no segundo ano começa a girar, porque você começa a receber de repente a comissão de outubro, em fevereiro, em janeiro, você começa a receber as comissões que estão lá atrás, porque é sempre de 4, 5 meses atrás, então você está trabalhando hoje para 5 meses na frente. Você está trabalhando hoje, é o que você está fazendo seu salário de 4 meses lá na frente. E esse foi o motivo de eu desistir. Tem gente que fica, que consegue. A maioria das mulheres que trabalhavam com isso, os maridos pagavam para as mulheres trabalhar, né? Seguravam as pontas das contas da casa e tudo para as mulheres trabalhar, que também foi o meu caso. Meu marido que pagava a mensalidade, a gasolina e tudo isso. E depois a gente pegava a comissão e matava essas dívidas que a gente tinha feito para poder trabalhar. E esse foi o motivo que eu fiquei assim, não é possível, não é possível. E quanto mais simples a comuna, mais demorado é o processo. Quanto mais uma comuna é chique, ou tem dinheiro, ou as propriedades são mais caras, mais o processo funciona. E o processo funcionando, porque eu trabalhava no Nhoa e Las Condes, demorava 3 a 4 meses. É legal, é uma segurança para quem está comprando de que a comissão, e para quem está vendendo, de que a comissão só vai ser paga quando tudo estiver certo. Cada um com o seu lado ok. Eu recebi meu dinheiro de pagamento por ter vendido e eu recebi a propriedade que eu comprei. Ok, e só depois o corretor vai receber a comissão dele. Legal, mas para quem trabalha com isso, meu Deus, eu preciso viver. Eu preciso viver, né? Então o primeiro ano é
para contar que você só vai gastar, você vai pagar para trabalhar um ano e no mínimo você vai gastar aí, sei lá, 6 a 8 mil reais para poder trabalhar um ano inteiro se sustentando até você começar, até que a roda comece a girar. E eu desanimei e comecei a pensar em empreender com outras coisas. Quero até fazer um vídeo falando quais são as coisas que eu já empreendi aqui, porque eu já empreendi com várias coisas. E para conversar um pouco com vocês também, né? Mas tem muita opção de trabalho aqui. A brasileira que eu falei, por exemplo, ela continua trabalhando como corretora, vai muito bem, vende muito bem. Mas o que eu não queria era exatamente ficar longe da minha filha para poder trabalhar. E ela vai muito bem, mas ela tem rede de apoio, ela tem os pais que cuidam da filha, que levam para a escola, que buscam. Então, ela se dedicava e às vezes não tinha muito tempo para a filha dela. A maioria do tempo, assim, não tinha muito tempo para a filha, porque o trabalho exige que você se dedique 200% para você ter um resultado assim, 200%. E eu não podia dar 200%, porque a minha prioridade era e é a maternidade. Então eu continuo focando nisso e buscando outras opções. Tanto que eu tô aqui no YouTube, comecei a gravar vídeo porque eu fico em casa, né? Fico em casa com ela e pretendo ficar em casa com ela e procurar uma atividade extra que me permita continuar com ela. Mas enfim, foi uma experiência boa até. Foi uma experiência boa. Para quem está disposto a passar por tudo isso e tudo bem, vale a pena. Bom, eu vou buscar minha filha aqui na escola. Um beijo e até o próximo vídeo.